Como equacionar as condições antevistas pela razão e o saber humanos sobre as virtudes infinitas do Criador e Pai Celestial e o exercício de uma justiça infalível e infinita? Como entender essa justiça, especialmente no destino que nos aguarda no desdobrar existencial, após as experiências na vilegiatura carnal? O que nos ensinam Kardec e os espíritos superiores a esse respeito? Para esclarecer sobre a questão em pauta, desenvolvendo a temática A Justiça Divina segundo o Espiritismo, temos a grata satisfação de convidar a ocupar esta tribuna o confrade Emanuel Cristiano. Caros irmãos em Jesus, paz, alegria espiritual, sempre em nossos corações. Vivemos dias muito curiosos. Em toda parte as correntes materialistas se levantam, parecendo exigir contas de Deus, se é que Ele existe, acerca das desigualdades sociais, das guerras e de um posicionamento social. Os mais afoitos afirmam: Deus é uma invenção humana. O homem, por não ter coragem de enfrentar a sua finitude, sim, porque não há outro destino para o ser humano senão a morte. E porque não temos condições emocionais para superar a nossa destinação, inventamos Deus por conta da nossa fraqueza moral. E recordando Cícero, repetimos: não conhecer a história é permanecer criança para sempre. Assim evoco Cronos, o tempo, Clio, a musa da história, para lermos nas páginas das tragédias dos homens e encontrarmos uma explicação factual, para mais tarde chamarmos a lume a doutrina dos imortais e aprendermos um pouco mais sobre a ideia de Deus e a sua justiça. Mas por que evocamos Cronos? A pretexto do que advogam os materialistas, volvamos no tempo, para os anos de 1343 e 1350. A peste negra matou cerca de 80 milhões de pessoas na Europa. No ano de 1572, entre as noites de 23 e 24 de agosto, na famosa e trágica noite de São Bartolomeu, mais de 100 mil pessoas morreram só em Paris, pela loucura religiosa que os homens inventaram. Católicos e protestantes digladiaram-se até a morte, por conta deste Deus, que frequentemente odeia os homens medíocres e ama os homens fracos. Vem o ano de 1666. Londres arde em chamas. 13 mil residências foram consumidas e 44 prédios públicos destruídos. Vem o ano de 1709 e o grande inverno europeu, do norte da Escandinávia ao sul da Itália, -10, -20, -30, -35 graus, 1 milhão de pessoas morreram. Vem o ano de 1755, como se Poseidon abrisse uma fenda nas profundezas do Atlântico com o seu tridente,
as placas tectônicas agitaram-se e um enorme tsunami de proporções gigantescas invadiu Lisboa. 10.000 mortos. Vem a Primeira Grande Guerra Mundial de 1914 a 1918. Cerca de 20 milhões de pessoas morreram. Em 1918, no fim da guerra, a gripe espanhola vai levar 40 milhões de pessoas à morte. A Segunda Grande Guerra Mundial ceifa de 39 a 45, de 1939 a 1935, de 1939 a 1945, cerca de 50 milhões de pessoas morreram. Onde está Deus e a sua justiça? Os materialistas se arvoram e evocam os espiritualistas para apresentarem as explicações. Camille Flammarion. Este nome Flammarion é um nome galo-romano e significa aquele que produz luz. Sugestivo nome para um astrônomo. Camille Flammarion, cujo nome figura como verbete na Enciclopédia Britânica, um dos mais notáveis pesquisadores dos astros que o século XIX produziu. Camille Flammarion foi médium de Allan Kardec, através de quem veio o capítulo Uranografia Geral. Camille Flammarion, que chamou Allan Kardec de o bom senso encarnado, dentre várias obras escreveu esta, Deus na Natureza. E num desses capítulos notáveis, dialoga com os materialistas. E um deles dirige-se a Flammarion e lhe diz: ora, ora, Deus não existe. Abandonemos a ideia de justiça, porque se o Criador não existe, nós estamos entregues ao caos. Se ele existisse, por que Deus não deixou registrado em letras de fogo nos céus do nosso planeta a fórmula da origem do universo? Nós somos deuses. Desde Tales de Mileto nós inventamos a ciência. O século XVII nos proporcionou a revolução científica e eis-nos aqui. Deus é uma hipótese desnecessária. Nós, os homens e a ciência, somos os verdadeiros deuses. E Flammarion, numa argumentação notável, respondeu: ora, ora, se vós mesmos sois Deus ou deuses, por que não registrastes vós mesmos em letras de fogo nos céus do nosso planeta a fórmula da origem do universo? Mas ainda aqueles que gostam de recalcitrar, atestando que o universo é obra do acaso. O universo é obra causal, tem uma causa, não é casual, não é da desordem. Os astrônomos, astrofísicos, pesquisadores do universo infinito chamam este imenso vazio onde estamos inseridos de cosmos. A palavra cosmos é grega, significa ordem. Se é ordem, não existe caos. E o mais notável é que desta palavra cosmos surgiu esta outra que as mulheres adoram, cosmético. É porque ao usar um cosmético elas buscam a ordem, a harmonia que toda mulher traz em si na beleza, que é característica da espécie feminina. Louvado seja Deus! É aí que a gente vê que Deus existe, porque semeou a terra de beleza. Mas eu me recordo de Sir Isaac Newton, pai da física clássica. Ele possuía um amigo incrédulo. E por mais que Newton falasse da mecânica do universo, que observando os efeitos era possível observar as causas, que um maquinismo extraordinário como o cosmos não poderia ser obra eventual de um acaso desconectado de leis matemáticas perfeitas e sublimes, por mais que Newton tentasse convencer o amigo, não havia possibilidade. O amigo dizia: Newton, isso é tolice daqueles que pensam de maneira muito diminuta. Toda a matéria estava espalhada pelo universo infinito. Num dado momento aglomerou-se, dando origem a tudo o que nós conhecemos.
com toda a beleza que o acaso construiu. Newton percebeu que não era possível continuar a argumentação. Resolveu utilizar-se de um exemplo. Trouxe para a prática. Procurou um outro amigo que era especialista em mecânica, a mecânica do universo, e pediu a ele que construísse a réplica do nosso sistema solar. Demorou um período, mas a réplica ficou pronta. Newton fez com que ela fosse montada na sua ampla sala de estar e aguardou que um dia o amigo viesse visitá-lo, aquele amigo incrédulo. Só que a cópia do sistema solar era tão extraordinariamente bem feita, o mecânico a produziu em proporções exatas, num maquinismo com engrenagens e uma manivela que, se fosse movimentada, todo o sistema entrava em ação. O Sol ao centro, os planetas ao redor, cada planeta em sua órbita específica, elíptica, matematicamente calculada, cada planeta com a sua lua, fez algo tão extraordinário, tão notável, que comoveu o próprio pai da física clássica. O mecanismo foi deixado em repouso. Oportunamente, o amigo incrédulo apareceu. E aqueles amigos deselegantes que não telefonam antes de chegar, embora o telefone não estivesse no mundo ainda, mas seria simpático uma carta, um mensageiro, porque os manuais de etiqueta nos ensinam: nem nas casas dos parentes compareça sem telefonar. E eu, que sou muito gentil, quando chega alguém sem aviso prévio, eu não recebo. Digo: não ligou antes? Tenho tanto por fazer, mas você não pode me receber. Posso no centro espírita, que é para onde vou. Convido a pessoa, porque as tarefas são tantas e é uma deselegância imensa alguém comparecer imaginando que o outro está à sua inteira disposição. Não no Ceará, que eu sei que o povo é muito fraterno, mais evoluído que o povo de São Paulo, e recebe a todos com muita fraternidade e apreço, como estamos sendo recebidos. O fato é que o amigo incrédulo chegou, abriu logo a porta e foi chamando: Newton, Newton. Newton, o que é isto? Era um maquinismo posto na sala, um imenso maquinismo. O médico me proibiu de falar, mas como eu confio mais em Deus do que nos médicos, eu estou aqui. Mas já combinei com o querido Cajazeiras: se algo pior acontecer, ele assumirá a tribuna. Vamos com fé. Newton, Newton, mas o que é isso? O filósofo físico fingiu que não ouviu. Newton, mas que coisa extraordinária! Esse maquinismo estupendo é a cópia do nosso sistema solar. E que perfeição! Eu preciso saber quem foi o físico que o calculou. Newton, quanta matemática existe aqui, e o que há aqui embaixo? Levantou a toalha, viu as engrenagens, a manivela. O que acontece se a gente girar essa manivela? Newton, quando a gente gira, todo o sistema entra em composição e em movimento. O Sol ao centro, os planetas com as suas luas, as órbitas elípticas. Newton, quem fez isso? Este alguém é um gênio, eu tenho de conhecê-lo para parabenizá-lo. Newton, quem fez isso? O filósofo olhou, fitou o amigo e disse: o quê? Essa coisa extraordinária, Newton, quem fez isso? O pensador respondeu: isso? Não sei. Eram umas coisas espalhadas no meu quintal, apareceram aqui ao acaso. Newton, você acha que eu sou desprovido de inteligência? Veja que forma elegante de perguntar se a pessoa é burra. Veja se eu sou desprovido de inteligência. Só essas engrenagens demonstram horas e horas de matemática. Só essas órbitas elípticas e em proporções demonstram dias inteiros de cálculos. O acaso não seria capaz de produzir isso. Newton, quem fez isso? O filósofo tratou logo de raciocinar e dizer: ora, se você é capaz de admitir que essa cópia mal feita do nosso sistema solar, necessariamente, que essa cópia obrigatoriamente teve de ter um criador, que dirá o original. E convenceu o amigo acerca da causalidade do universo. Nós não estamos abandonados. Foi o que o conjunto do Espírito Verdade, liderado pelo próprio Cristo,
no memorável 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, número 13, num sábado de luz, em que poeticamente dizemos que o sol brilhou com maior fulgor, as aves canoras trinaram com maior beleza, porque inaugurava-se a era da imortalidade, a era da fé raciocinada. Não mais o medo lôbrego da morte, mas a certeza da existência causal de um Deus e da sua sublime justiça. A 1º de agosto de 1865, numa quinta-feira, Allan Kardec publicou o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina. 150 anos depois, eis-nos aqui, refletindo de maneira profunda sobre a contribuição do Espiritismo acerca das explicações às questões existencialistas. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual o nosso objetivo sobre a Terra? Para onde iremos após a morte biológica? Existe o céu? Existe o inferno? E Allan Kardec, por meio dos imortais, veio nos libertar do medo lôbrego e pavorante da morte e as suas consequências, quais o inferno especialmente. Porque a gente fica pensando, raciocinando com Kardec. Quem, em média, em 80 anos, conseguirá alcançar o céu, proposto por Jesus, a partir do esforço pessoal e intransferível de cada um de nós? Eu não quero julgar todos por mim. Sei que o povo aqui é mais evoluído do que em qualquer outra parte, mas em 80 anos alcançarmos os céus? Não sei, e eu fico pensando logo no inferno. Ai meu Deus, quem é que me vai receber? Entretanto, Allan Kardec nos libertou. Sabem que eu sou um especialista em demônios? Sim, porque eu estudei as suas origens a partir da proposta de Allan Kardec em o livro O Céu e o Inferno, desmistificando. A palavra inferno significa locais inferiores. Não é uma sala de tortura criada por Deus e administrada por Satanás. Então vejamos os nomes. A palavra diabo, diabolon, aquele que causa confusão, o que perturba, o que atrapalha, só isso. Ah, mas tem Satanás, esse é forte. Satanás foi o nome carinhoso com que Jesus chamou os inimigos do bem. Foi carinhoso sim, porque a palavra Satanás quer dizer adversário, nada além disso. Inimigo do bem. Ah, mas ainda tem capeta. Esse é forte. O capeta é o mais interessante de todos eles. Se eu tenho um pedaço de tecido longo que desça dos meus ombros até os meus tornozelos, eu tenho uma capa. Mas se esse tecido é pequeno e vai até o meio das costas, eu tenho uma capeta. Em Portugal, os estudantes de medicina das faculdades tradicionais usam uma imensa capa preta que vai até os tornozelos, elegantes, sofisticados, e quando você olha, observa o tamanho da capa, e se ela estiver próxima aos tornozelos, você sabe que ele está no 1º ano, porque a capa é longa. À medida que ele vai passando, corta-se determinado padrão em centímetros da capa. Passa para o 2º ano, cortam-se um outro pedaço padrão. Para o 3º, para o 4º ano, de forma que no último ano ele usa uma capeta, que é o símbolo da sabedoria e do poder para salvar vidas e arrebatá-las. Os medievais, desejando mostrar para o povo, em sua grande maioria analfabeto, e por isso precisavam de imagens, de símbolos para entender as informações, os medievais, desejando mostrar que Satanás, o diabo, era uma entidade real e poderosa, colocaram-lhe um adereço, uma capa pequena sobre as costas para designar o poder. E o povo, na sua ignorância, começou a chamar o demônio pelo acessório que ele usava. A capa, se é pequenina, uma capeta. E a capeta acabou se transformando no capeta. Ora, quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta.
Mas ainda tem Lúcifer. Não fala esse nome, pelo amor de Deus. Que esse é o mais poderoso de todos eles. Não é não, é sim. Na Bíblia está escrito a história do anjo Lúcifer. Essa palavra quer dizer aquele que tem luz. Foi o nome que os romanos deram ao planeta Vênus, que é o nosso vizinho, que reverbera com maior intensidade a luz do sol. Aquele que tem luz, aquele que brilha. Os poetas dizem, o luciferar das estrelas na escumilha celeste. Então a Bíblia narra, dizem alguns, que havia um anjo cheio de luz, que era chamado de Lúcifer, que desejou ser mais do que Deus, e Deus não admitiu essa audácia, e resolveu banir Lúcifer para as profundezas da terra. Está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso foi uma invenção dos nossos irmãos romanos, para convencer os incautos e ignorantes acerca da maldade do demônio, que deveria impedir que os homens errassem no caminho. Essa construção é baseada numa profecia do profeta Isaías, referindo-se ao rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nabucodonosor, quando os israelitas lá estiveram em regime de escravidão, disse que o reinado dele seria superior a de todos os deuses e que o trono dele seria posto nos céus. Isaías então faz uma profecia: e tu cairás dos céus feito Lúcifer. Mas ele se referia ao planeta Vênus, que conhecia. Ora, todos aqueles que estudam hermenêutica, a arte da interpretação dos símbolos, sabe que estrela caindo dos céus é o símbolo de alguém que perderá o poder. É óbvio, porque nenhuma estrela cai dos céus. São leis astronômicas, era um símbolo. E de fato Nabucodonosor perde o poder, fica enebriado, perde a razão e tem um comportamento semelhante ao de animais. Ele sofreu um processo obsessivo, desejava ser maior que todos os deuses, até maior que o Deus dos israelitas, e perde todo o seu poder. Os nossos irmãos da Igreja Romana apoiaram-se nessa profecia de Isaías para dizer que o mal existe como uma espécie de concorrência em relação às leis divinas. Allan Kardec, entretanto, no livro O Céu e o Inferno, por meio da fé raciocinada, das informações que os imortais nos trouxeram, nos liberta. O mal não existe como criação divina. Vejam a reflexão filosófica. A escuridão só existe pela ausência da luz. Onde há luz não há treva. O mal não existe como situação absoluta. O mal é apenas a ausência do bem. Onde houver bem, não há mal. Onde houver o mal, é porque há a ausência do bem. Dessa maneira nós estamos raciocinando e entendendo que o universo é causal, Deus é uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nos criou como resultado do seu amor e estabeleceu leis físicas para reger o universo físico e leis morais para reger o comportamento do princípio de inteligência dos seres espirituais mais desenvolvidos. Então não há o que temer, há o que confiar. Entretanto, a palavra confiança significa ter fé. A palavra fé significa confiar, é estar junto. E o espírita confia e tem fé a partir do entendimento. Entendo para crer, ensinou Santo Agostinho. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no último parágrafo do item 7, Allan Kardec apresenta: fé inabalável somente é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo é tão notável que é até econômico, porque os irmãos de outras religiões usam bentinhos, patuás, vela, correntinha benzida no terreiro de Umbanda, de Candomblé. Deus abençoe essas expressões, não há crítica. E é uma gastação, compra isso, compra aquilo, compra aquele outro. O espírito é livre. E a doutrina espírita nos ajuda até na economia. Onde está a fé espírita? Está aqui, no entendimento. Ora, se eu sei
que Deus criou os sóis no infinito, as miríades de estrelas, e Ele é maior do que esses sóis. Se Ele criou esse universo só na Via Láctea, nós temos mais de 100 bilhões de estrelas. Cada ser humano tem, em média, em células nervosas, os neurônios. Os neurônios são células nervosas responsáveis por transmitir informações elétricas e ao mesmo tempo químicas, a fim de que o homem registre nos recônditos da alma aquilo que as suas capacidades perceptíveis captam do mundo exterior. Cada ser humano, dizem os neurologistas, tem em média 100 bilhões de células nervosas, a mesma quantidade de estrelas na nossa Via Láctea. Ora, que coisa extraordinária! Esse Deus foi capaz de criar o macro e o microcosmos em perfeita harmonia. Se Ele é o meu Pai, eu vou acreditar que objetos materiais têm o poder de me defender? Então eu vou andar com determinada fita amarrada num pulso, imaginando que estarei protegido. Se fosse verdade, eu mandava fazer logo uma roupa daquela fita e andava vestido para ter o corpo fechado. Mas não quero magoar os que pensam assim, quero apenas convidar para a reflexão. Nada do que é material, ensina Kardec, tem efeito do que é espiritual. É a nossa liberdade, é a nossa fé. Oportunamente, lá em São Paulo, os companheiros inventaram uma moda. Eles pensaram, lá no início do cristianismo, os cristãos tinham um símbolo, um peixe. Vamos inventar um símbolo para que nos reconheçam como espíritas e cristãos? Quem sabe um sinal, como os nossos irmãos católicos fazem quando passam na frente de uma igreja, para que todos saibam que eles são daquela religião, eles têm um sinal. Vamos inventar, quem sabe, um tremer de mãos para que quando alguém veja, saiba que a gente é espírita. Ou então, quem sabe, vamos usar um bottom, vamos ter um sinal da nossa fé. Muitos de nós dissemos, o espírita tem um sinal, não precisamos de outro. O espírita já carrega um sinal, não necessitamos de outro. E qual é o sinal do espírita? O comportamento. É o modo como ele se comporta, é a maneira como enfrenta a vida, é o modo como reage aos acontecimentos que objetivam desenvolver o nosso intelecto e a nossa moral. Então a fé espírita é baseada em fatos. E reproduzindo Augusto Comte, contra fatos não há argumentos. E os imortais apresentaram os mais notáveis fatos que chamaram a atenção de homens ilustres para a fenomenologia espírita e a comprovação da imortalidade da alma. Meus irmãos, nós os espíritas que estudamos, não temos direito de duvidar da imortalidade, da continuidade da vida e da justiça divina, porque nos foram dados tantos exemplos, tantos homens e mulheres notáveis, médiuns de acurados recursos, numa vida apostolar, entregaram-se em verdadeiro holocausto para que essa fé espírita fosse construída em nós. No livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec traduziu em 33 artigos ou em 33 itens as leis divinas que regem, que administram, que julgam o nosso mundo íntimo, por meio de leis que o Criador estabeleceu. Aristóteles, o notável filósofo da antiguidade, teve a oportunidade de dizer: a justiça é a mais pré-claríssima das virtudes. A palavra virtude vem do latim vir, homem, virtus, o poder de fazer o bem. A virtude é a condição humana que necessita de cultivo e estímulo para que o homem se lance na vida social, construindo bem ao semelhante. O mesmo Aristóteles, na sua notável Ética a Nicômaco, explica que não é possível o homem ser ético consigo mesmo. Não é possível o homem ser justo consigo mesmo, porque a ética faz pressupor uma outra pessoa. E a justiça está em dar a cada um o que é o seu. E o desenvolvimento deste senso de justiça é extraordinário, e que por programação divina vai desabrochar no ser humano. Somos seres que estamos marchando no tempo e no espaço. Agora vejam, tudo é uma questão de educação. A palavra educação vem do latim. O sufixo ducar significa guiar pelas mãos. Aristóteles,
ao escrever essa sua obra notável, Ética a Nicômaco, pensou: todo pai tem o dever de ensinar o filho. O meu filho chama-se Nicômaco. Se acontecer alguma coisa comigo, em que não haja possibilidade de ensiná-lo sobre a justiça, de ensiná-lo sobre a amizade, de ensiná-lo sobre a vida social e o seu comportamento, se acontecer alguma coisa que eu venha a morrer ou fique impossibilitado de comunicar-me com ele, como meu filho aprenderá? Sendo assim, eu escreverei um livro de nome Ética ao meu filho Nicômaco, um manual de instrução, como ele deveria se comportar socialmente. E as ideias nessa obra, que inicialmente teve um objetivo de educar um familiar, foi tão extraordinária que ganhou o mundo. E embora Aristóteles esteja aproximadamente 500 anos antes de Jesus, apresentou um compêndio, um código de comportamento extraordinário. Essa palavra ética é grega. Ethos significa casa, mas também significa intimidade e também significa comportamento. Como você se comporta na intimidade. A palavra comportamento significa portar-se com, como você age com os outros. E com a doutrina espírita, nós estamos aprendendo este código ético do Criador. Como é que ele estabelece limites para a nossa atuação? Porque voltando à parte introdutória da nossa conversa, como foi possível tantas tragédias naturais e a atrocidade das guerras promovidas pelos homens, milhares e milhares de pessoas mortas, onde a justiça divina é que frequentemente nós entendemos justiça como o benefício pessoal que cada um de nós quer receber. Não entendemos justiça como sendo uma proposição divina para regulamentar e estabelecer regras para o nosso comportamento. Mesmo aqueles que nos sentimos bons, estamos querendo muitas vezes o maior benefício para nós do que para os outros. E a proposta cristã é de encontrar a felicidade pessoal por meio da felicidade do outro. O cristianismo ensina: ninguém será feliz sozinho. A minha felicidade está na dependência da felicidade do outro. Se para ser feliz eu venha maltratar, roubar, esfaquear, assassinar outrem, eu estarei construindo a minha infelicidade no campo moral. Então, todas as vezes que diante de atrocidades sociais o povo sai às ruas, diante de um grande crime, de um grande assassinato, de uma grande tragédia, o povo sai às ruas clamando justiça, justiça. Entretanto, o coração está traduzindo vingança, vingança, vingança. Vingança é muito diferente de justiça. A justiça está em apresentar limites e oferecer condições para que o indivíduo refaça o caminho. A vingança está no desejo de oferecer, por satisfação pessoal, a oportunidade do outro passar pela mesma situação constrangedora de horror e de morte que nos fez passar, ou alguém da nossa família. É um gosto sórdido de satisfação de ver quem fez o nosso familiar ou a nós mesmos sofrer do mesmo modo com que fez outro sofrer. Essa ideia de vingança é característica, muito compreensível, dos espíritos pouco desenvolvidos. Quando não atingimos a condição de entendimento da vida universal, nós agimos assim. E Deus sabe, porque Ele compreende que nos criou perfeitos em potência, mas não em ato. É Herculano Pires, o grande filósofo, quem nos ensinou. A semelhança de uma semente, de uma árvore, ela tem tudo o que precisa para tornar-se uma árvore. Ela é perfeita em potência, mas é preciso lançar a semente à terra. Ela tem de suportar o peso do solo, retirar a umidade da terra, desenvolver raízes, aprofundar-se, retirar dela do solo o alimento, romper novamente a terra, desenvolver folhas e alcançar a luminosidade do sol. Por esforço dela, os seres espirituais da mesma maneira. Temos tudo o que precisamos para alcançar a perfeição. Somos perfeitos em potência, mas é preciso alcançar a perfeição em ato. Por isso Deus nos lança à terra em corpos biológicos
cujos elementos que o compõem fazem parte do nosso planeta. É necessário nos revestirmos da matéria densa, desenvolvermos raízes por meio das nossas atitudes, despertar o vir e o virtus que está em nós, fazer o bem para o outro. Somente assim alcançaremos a luminescência do plano espiritual superior. Não há outro caminho. Deus estabeleceu limites, embora muitas vezes não enxerguemos. Observamos a sociedade atual tão violenta, tão terrível, e perguntamos: Deus, tu existes? Direitos humanos só para os bandidos e para o trabalhador? Direitos humanos para aqueles que se esqueceram da humanidade. Direitos humanos para aqueles que vivem à margem da sociedade. Nós, espíritas aqui presentes, certamente tivemos família, boa instrução, alguém que nos pudesse orientar, mas hoje, nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas homéricas de São Paulo, hoje, sobretudo na minha cidade, Campinas, no interior do estado, a 100 quilômetros da capital, jovens são preparados pelo tráfico, crianças são ensinadas a matar, e elas saem para fazer um período de estágio, e têm de levar a primeira morte fotografada, é o batismo deles. Agora, como essas crianças chegaram a esse ponto? Sei. Por uma falta de planejamento social. Aquela era filha de uma meretriz que apanhava do traficante. Ambos foram assassinados por facções rivais. O filho ficou órfão. Nenhum espírita de boa vontade subiu o morro. Nenhum católico romano adotou a criança. Nenhum evangélico devotado apresentou-se em boa marcha para socorrer aquela e outras crianças que estão às margens. Mas o tráfico acolheu. Deu-lhe uma arma, ela ficou seduzida. Mostrou os ricos e disse para a criança no processo educativo, 7 anos de idade, não estava nem alfabetizada: vê, são playboys. Nunca teremos o que eles têm porque a sociedade nos renega. Então arranque dele, é assim, pega essa arma. E a criança treme, leva um tapa. Não trema, a partir de hoje tu és um homem. Assalta e atira. Mata a primeira vez, mata a segunda vez. O exemplo que ela tem em casa, naquele grupo social que a acolheu, é da maior perversidade possível. E aos 16 anos, ela tem a sua formatura. É um traficante, é um assassino, é um assaltante. Talvez que muitos de nós, se tivéssemos renascido nesse contexto social e recebido essa influência, quem sabe onde estaríamos. Mas a justiça divina nos ensina que se a sociedade está desse modo, todos temos responsabilidade. Por que o mal domina? Perguntou Allan Kardec aos imortais. E a resposta: o mal domina pela ausência do bem. Eu penso que vivemos o período da filosofia do estilingue. Desculpe, isso é invenção própria de quem é metido a filósofo. Mas que filosofia do estilingue é essa? A pedra nesse instrumento, estilingue, chama estilingue aqui mesmo? Muito bem. Vivemos esse período. Para que a pedra possa ir para frente, você tem de puxar para trás. Então acredito que estamos nesse período. A sociedade vai ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim, indo para trás, indo para trás, indo para trás, indo para trás, que uma hora vai ter que ir para frente. E ela irá para frente com a mesma força com que foi puxada para trás. É que o mal não se sustenta. Nos 33 itens do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec o resume em 3. E diz assim: a dor é inseparável da inferioridade. Enquanto formos seres imperfeitos e inferiores, teremos a dor como processo educativo. O mal traz em si a correção. Todo mal feito a alguém trará uma reação análoga, semelhante, com o objetivo de nos colocar na linha. E o terceiro: todo homem pode fazer o bem na mesma proporção que fez o mal para livrar-se de situações difíceis. Resume os 33 itens em 3 e resume esses 3 numa frase com Jesus: a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículos 26 e 27. A cada um será dado segundo as suas obras. Nós não renascemos no planeta ao acaso, na condição social ao acaso.
Não temos essa ou aquela oportunidade educacional ao acaso, mas todos somos responsáveis uns pelos outros. Vejam, a lei da reencarnação faz parte desse processo. Nós reencarnamos para nos desenvolvermos, passarmos por provas ou expiações e contribuirmos com a obra da criação. Nós não renascemos apenas para sofrer. Isso é um engodo. O sofrimento é resultado de quem ainda não se aperfeiçoou. E não foi invenção divina. O sofrimento aparece toda vez que a gente sai da linha, objetivando nos trazer de volta. E a reencarnação, como sublime instrumento de Deus, estabelece os limites de ação. Se me permitem um exemplo, naquele livro Valério, Um Caso de Obsessão, há uma explicação curiosa. O líder de extensa região sofredora planejava obsediar uma família rica e obsediava com as mais terríveis influências, e os bons espíritos aproveitam esse fato real para dar as explicações necessárias à luz da codificação kardeciana. Acontece que lá para o meio do livro, Lourenço Ventura, que é o personagem principal, o líder das trevas, encaminha-se para uma extensa região sofredora no mundo físico, uma favela, e vai visitar alguém especialmente. Aproxima-se diante de um barraco e escuta um casal brigando. Havia uma criança, porque eles brigavam e batiam no infante. Lourenço Ventura ouviu os gritos, teve desejo de avançar e avançou mesmo para dentro do casebre. Espiritualmente agrediu o casal. Com cargas fluídicas, eles tiveram uma espécie de perturbação física, quem sabe uma queda de pressão, e julgaram que a culpa fosse daquele menino, uma espécie de besta, porque o filho daquela mulher, que era meretriz prostituta, nascera com hidrocefalia. Além da hidrocefalia, nascera com uma disfunção na região dos dentes. Os membros inferiores não funcionavam e os superiores eram raquíticos. Mas o menino chorava, gritava, produzia apenas sons guturais. E quando Lourenço Ventura, o obsessor, agride a mãe e o cafetão que a explorava, eles ficam tão impressionados de se sentirem mal, sem saber o que estava acontecendo, julgavam que eram porque tinham batido na criança, que era uma espécie de demônio. Saem do barraco. Lourenço Ventura vai até a criança, o obsessor morre e a abraça. Dante, meu filho, como é que foste parar aí? Tu eras o meu auxiliar nas nossas empresas de obsessores e tu foste sugado para um corpo como este. E então os amigos espirituais aparecem e Lourenço Ventura exige uma explicação. Como meu filho foi parar aí? Ora, Dante Ventura, filho de Lourenço Ventura, obsessor também, quando encarnado o Dante, que agora estava reencarnado na criança, o Dante Ventura adorava as práticas de estupro. Havia violentado mais de 500 mulheres em vidas sucessivas. Aconteceu que ele envolveu-se com um certo rapaz que tinha tendência da violência sexual e o induziu à prática do estupro em relação à meretriz, que agora é a sua mãe. Envolveu o homem. Ele praticou o ato de violência. E o Dante Ventura ficou tão inebriado com a sensação que adormeceu. Óvulo fecundado pelo espermatozoide atrai o próprio obsessor que havia violentado a meretriz, que tornara-se a própria mãe. E porque o seu corpo espiritual, que nós já aprendemos, que registra todas as nossas atitudes, e o nosso mundo moral traz marcas intensas de nós mesmos, desajustando o corpo espiritual e sendo o perispírito o molde do novo corpo, e pelo processo da reencarnação, um laço do perispírito se une ao óvulo fecundado, vai direcionando a multiplicação das células, tendo como molde o próprio corpo. Estando o corpo de Dante Ventura completamente desajustado pelo mal que ele havia desenvolvido, ele mesmo cria um corpo em desarmonia, resultado do seu mundo íntimo, representando as leis divinas, colocando-lhe um limite. E agora aquele obsessor terrível
diante do filho chorar, tendo o exemplo prático do que informou Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, toda ação má já traz em si a necessidade da correção. Não há mal que perdure. Só que a maioria de nós desejamos que as coisas se resolvam num passe de mágica. Não. Nós estamos na vida social e a vida social exige reparação. Um ato de loucura pode gerar 2, 3 reencarnações inteiras para a reparação de uma atitude menos feliz. Por isso aprendemos com a doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Não esperemos que os governos resolvam tudo, eles vão resolver. Porque quando nos desviamos numa área, em geral é naquela área que temos de voltar para consertar. Mas enquanto os governos tiranos aparentemente dominam o mundo, façamos aquilo que nos cabe. Sejamos honestos, sinceros, verdadeiros, lúcidos, espíritas, cristãos, ou qualquer outro adepto dessa ou daquela religião, porque se os adeptos de todas as religiões do mundo vivessem de acordo com os seus princípios, nós teríamos a lei de justiça, de amor e caridade implantada no orbe. O problema é que nós não vivemos ainda a religião que professamos. E apelando para o padre Antônio Vieira, um dos maiores pregadores em língua portuguesa, Padre Vieira diz assim, que ele ficava muito descontente quando as pessoas o aplaudiam. O povo tinha de aplaudir a mensagem e não o pregador. E ele então perguntava: já que os pregadores são tão aplaudidos, já que a mensagem é tão poderosa e a semente é tão boa, por que não germina no coração dos homens? É por conta da semente? Certamente não. É por conta da terra? Provavelmente não. É por conta do pregador, que fala com palavras e não fala com exemplos. O dia que todo pregador exemplificar, ele estará semeando a verdadeira semente em terra boa, porque todos os corações vieram de Deus e são, portanto, terra poderosa, que podem germinar essa lei de justiça, de amor e caridade. Mas nós não estamos abandonados. A justiça divina nos guia e ela representa o amor de Deus nesse processo em que todos estamos aprendendo a ser bons. É uma construção. E a doutrina espírita talvez seja a única religião que, desvendando as lutas do nosso passado, apresenta-nos um porvir extraordinário como resultado do nosso esforço pessoal e intransferível. Não nos enganemos, Deus não é uma entidade má que está nos administrando, esperando apenas que cada um de nós caia, a fim de que o inferno tórrido nos receba do outro lado da vida. Deus tudo faz e torce pelo nosso triunfo. Os bons espíritos vieram, depois do túmulo, afirmar que a vida cintila, vieram dar comprovações. É preciso, porém, entender que Deus sabe o que faz e por meio da doutrina espírita nos convida a esta fé raciocinada. Somos viajantes do tempo e do espaço, os artífices dos nossos destinos, os construtores da nossa própria estrada. A felicidade está em nossas mãos por meio do trabalho. Assim, nesta hora sagrada e bendita, eu quero evocar Castro Alves, para com ele cantar e cantando repetir: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor
que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente ao seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador, é Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia, nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito. Marchai para o infinito, com Jesus marchemos. Paz a todos. Imagine se o médico permitisse ele falar, hein?